Olá, filhinhos! Sou o professor de Carlos Pereira, do canal X da Matemática. Neste vídeo, irei mostrar para vocês alguns exemplos da função cosseno. Vamos lá. Exemplo 1. Para que valores reais de m, a equação cosseno de x é igual a 3m mais 2 possui raiz no terceiro quadrante. Então, nós queremos encontrar os valores de m para que essa equação torne-se verdadeira, mas o cosseno deve estar no terceiro quadrante. Então, para resolver, vamos relembrar aqui o resumo do cosseno. Está aqui o resumo do cosseno, relembrando que no primeiro e quarto quadrante é positivo, no segundo e terceiro quadrante o cosseno é negativo. O cosseno de 0 é 1, o cosseno de 90 é 0, o cosseno de 180 é menos 1, o cosseno de 270 é 0 e o cosseno de 360 é 1. Então, note que no terceiro quadrante o cosseno ele é maior que menos 1 e menor que 0. Aqui nessa região é o terceiro quadrante, então ele é maior que menos 1 e menor que 0. Então, agora nós podemos substituir o cosseno de x por 3m mais 2, de acordo com o problema, porque o cosseno de x é igual a 3m mais 2. Então, substituindo, segue. Substituindo o cosseno de x por 3m mais 2, temos que o 3m mais 2 é maior que menos 1 e menor que 0. Agora, vamos resolver essa desigualdade dupla. Resolvendo, basta você passar esse mais 2, trocando o sinal para o lado direito e também para o lado esquerdo, trocando o sinal. Veja, aqui já tem menos 1, repete, e esse mais 2 ele passou para cá com menos 2. No meio fica apenas 3m e no lado direito fica 0 menos 2. Agora, fazendo aqui os cálculos, temos que menos 1 com menos 2 é menos 3. Repete aqui o 3m. 0 menos 2 é menos 2. Para continuar resolvendo, você deve deixar o m isolado, sozinho. Então, esse 3 que está multiplicando deve passar para cá, dividindo, para o lado esquerdo, e também para o lado direito, dividindo. Como? Assim. Então, fica menos 3 dividido por 3 dá menos 1. E menos 2 dividido por 3 fica menos 2 terços. Então, os valores de m, para que essa equação torne-se verdadeira no terceiro quadrante, o m vai ser maior que menos 1 e menor que menos 2 terços. Então, essa é a solução desse problema 1. Agora, vamos ver o exemplo 2. Quais são os valores máximo e mínimo da função f de x igual a 8 mais 8 cosseno de 8x? Então, note que o cosseno de 8x sempre será maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Não importa o ângulo que você está calculando. O cosseno de qualquer ângulo, ele sempre será maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, se eu quero calcular o valor máximo dessa função aqui, basta substituir o maior valor do cosseno de 8x, que é 1. Então, veja, o valor máximo da função cosseno de 8x é 1. Então, substituindo o cosseno de 8x por 1, nessa função aqui, fica assim, 8 mais 8 vezes 1, ou seja, 8 vezes 1 é 8, mais 8, 16. Então, o valor máximo dessa função, que ela suma exatamente 16. Agora, vamos encontrar o valor mínimo. Então, perceba que o valor mínimo da função cosseno de 8x, apenas o cosseno de 8x, é menos 1. Então, substituindo aqui, no lugar do cosseno de 8x, menos 1, fica assim. 8 mais 8 vezes menos 1, ou seja, 8 vezes menos 1 dá menos 8, e 8 menos 8 é 0. Então, o valor máximo dessa função é 16 e o valor mínimo é 0. Vamos agora para o exemplo 3. Esboço gráfico da função f de x igual a 2 cosseno 2x. Primeiramente, lembre-se do resumo do cosseno, ou seja, que no primeiro e no quarto quadrante é positivo,
No segundo e terceiro quadrante, negativo. O cosseno de 0 é 1. O cosseno de 90, ou π sobre 2, é 0. O cosseno de 180, ou π, é menos 1. O cosseno de 270, ou 3π sobre 2, é 0. E o cosseno de 360, ou 2π, é 1. Então, a partir desse resumo, vamos montar uma tabela. Nesse caso aqui, a tabela terá 3 colunas. Por quê? Quando tiver algum valor multiplicando ou dividindo a variável x, teremos 3 colunas. A primeira coluna será exatamente o valor que está aqui. No caso, no topo da coluna você coloca 2x. Se aqui tivesse 3x, você colocava aqui 3x. Se aqui tivesse x sobre 2, você colocava no topo aqui da primeira coluna x sobre 2. Já na segunda coluna, será apenas o x. E na terceira, o y. Só que o y é igual à função. Que função? 2 cosseno 2x. Então, a partir de agora, eu vou encontrar quais são os valores que vai ficar aqui embaixo. Na primeira coluna, muito simples. São os valores notáveis na circunferência, ou seja, 0 grau. O π sobre 2, que é 90 graus. O π, que é 180. O 3π sobre 2, que é o 270. E o 2π, que é o 360. A partir dos primeiros valores, eu encontro o segundo aqui, a segunda coluna. Ou seja, note que a primeira é 2x, a segunda é apenas x. X é a metade de 2x. Então, para encontrar os valores da segunda coluna, divide os valores da primeira por 2. Ou seja, 0 dividido por 2 é 0. π sobre 2 dividido por 2 é π sobre 4. π dividido por 2 é π sobre 2. E 3π sobre 2 dividido por 2 é 3π sobre 4. E 2π dividido por 2 é apenas π. Agora, eu vou calcular o cosseno de 2x e multiplicar por 2. Note que o cosseno de 2x aqui na primeira linha é 0. Ou seja, o 2x é 0. Então, o cosseno de 2x é 1. E 1 vezes 2 é 2. Por isso que aqui é 2. Agora, eu vou substituir no lugar de 2x, π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. E 0 vezes 2 é 0. Continuando, eu substituo agora no lugar de 2x apenas π. O cosseno de π é menos 1. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Substitui agora o 2x por 3π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. E 0 vezes 2 é 0. No lugar de 2x, eu coloco agora 2π. Então, o cosseno de 2π é 1. E 1 vezes 2 é 2. Então, após que eu montar aqui a tabela, agora eu vou colocar os pontos aqui no plano cartesiano. O primeiro ponto é o 0, 2. Ou seja, o primeiro x e o segundo é o y, certo? Então, 0, 2. Então, marcando, fica exatamente aqui em cima, no eixo y. O segundo ponto é o π sobre 4, 0. Está aqui. Então, marcando, ele fica sobre o eixo x. O próximo ponto é π sobre 2 menos 2. Ele vai ser marcado exatamente aqui embaixo. O outro ponto é 3π sobre 4, 0. Vai ser marcado sobre o eixo x. E o último ponto é π, 2, marcado aqui em cima. Após você marcar os pontos, agora eu ligo os pontos. Ligando, veja qual é a curva. Essa curva verde é exatamente o gráfico da função 2 vezes cosseno de 2x. Note que eu estou analisando aqui entre 0 e 2π. O problema não pede, mas note que a imagem dessa função é entre menos 2 e 2. O domínio são todos os números reais, ou seja, os valores que a função aceita, que é exatamente aqui o eixo x. A amplitude, que é a distância, ou seja, a metade da distância entre o valor mínimo e o máximo é 2. Uma maneira fácil de você verificar é basta olhar aqui quem multiplica o cosseno, 2. Então, a amplitude é 2. E o período é onde o gráfico se repete, ou seja, esse gráfico do cosseno tem essa curva para baixo, depois ele cresce de 0 a onde? π. Então, o período dessa função aqui, 2 cosseno 2x, é π. A cada π, essa função vai se repetir. Então, por isso que o período é π. Então, nesse vídeo, vimos alguns exemplos da função cosseno. Inscreva-se no nosso canal. Qualquer dúvida, entre em contato. Até o próximo vídeo.